Olá pessoal, tudo bem? Bom, estou aqui hoje para mais uma aula, né, de cálculo integral e nessa aula eu quero falar com vocês a respeito da integral por partes, né? Então a gente vai começar a ver a partir dessa aula de hoje agora algumas técnicas para a gente calcular a integral. Então a primeira delas aqui que eu quero abordar é a integração por partes, beleza? Aqui eu apresentei a fórmula da integral por partes, né? Que se você integrar uma função vezes a derivada de uma outra função, isso é a mesma coisa que você multiplicar as duas funções, avaliar nos extremos e subtrair aí a integral de a b da derivada da primeira vezes a segunda função, né? Então, veja que na segunda integral do lado direito ali, você trocou a derivada de posição ali da função f com a função g, né? Então, a derivada estava na função g, passou para a função f, né? E você obteve ali é, uma troca de sinal também, né, na integral, né? Isso aqui, pessoal, eu vou apresentar agora, né? Da onde vem essa fórmula e uma maneira de você sempre saber ela de maneira fácil. Você não precisa tentar decorar essa fórmula aqui. Claro, né? Se você já sabe a regra do produto para derivada. Isso porque, né? Conforme eu vou explicar agora, essa fórmula aqui ela vem da regra do produto para derivada. Então, vamos começar aqui. Eu quero começar falando hoje, então, da regra do produto para derivadas. Então, se você tiver aqui, né, duas funções f e g, definidas aí no intervalo AB, a valores nos reais, funções que são deriváveis nesse intervalo AB. Então, utilizando a regra do produto para derivada, a gente sabe o quê? Que quando você deriva o produto da função f pela função g, isso nada mais é que você primeiro derivar a função f, multiplicar pela g e adicionar a isso a função f vezes a função derivada de g. Então, essa aqui é a regra do produto, né? Derivada do produto das funções é a derivada da primeira função vezes a segunda, mais a primeira função vezes a derivada da segunda, né? Então, isso aqui a gente vai usar fortemente aqui para obter a nossa fórmula de integral por partes. E, consequentemente, claro, você não vai precisar aí de decorar a fórmula da integral por partes. Basta você relembrar a fórmula do produto para a derivada. Por quê? Porque, pessoal, o que acontece? Quando eu falo que a derivada do produto das funções dá aquela função do lado direito, aí na equação 1, conforme vocês podem ver no slide, eu estou dizendo o que, de certa forma? Eu estou dizendo para você que o produto f vezes g é uma primitiva para a função f' vezes g mais f vezes g'. É uma primitiva, e de fato, quando você deriva a primitiva, tem que dar a função em questão, não tem? Então, se a gente derivar o produto, dá aquela função do lado direito ali, que é f' vezes g mais f vezes g'. Então, a gente conclui, naturalmente, pela definição de primitiva, que f vezes g é uma primitiva para aquela função, ok? Dito isso, né? Dito isso, a gente pode fazer o que então? Sabendo que f vezes g é uma primitiva para aquela função. Se a gente quiser, então, integrar a função do lado direito em 1, a gente sabe o que, né? Só relembrando rapidamente aqui, né? A gente sabe que se f de x é primitiva de f de x, a gente sabe que se f de x é primitiva de f de x, né? Pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, se eu quiser integrar, então, de a até b a nossa função f de x dx, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, eu sei que basta eu obter a primitiva, que no caso aqui é essa f de x, e avaliar ela nos extremos, né? Nos extremos a e b. Que isso aqui nada mais é que f de b menos f de a. Então, isso aqui é o que diz aqui o primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, se essa função f é primitiva da f', quando você for integrar a f', isso nada mais é que a primitiva avaliada nos extremos. A gente viu isso. A ideia agora é eu fazer a mesma coisa aqui. Veja vocês aí no slide que f vezes g é uma primitiva da f' vezes g mais f vezes g', não é mesmo? Então, quer dizer o que então, né? Em outras palavras, o que está escrito ali então? Que f vezes f' de x
vezes gzinha de x é primitiva de f' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x, não é mesmo? Então, quer dizer o quê? Usando aqui o primeiro termo fundamental do cálculo, né? Se essa função é primitiva para essa, então se eu quiser integrar essa função aqui, ou seja, integrar de a até b a função f' de x, g' de x, mais f de x vezes g' de x dx, isso aqui, usando o primeiro teorema fundamental do cálculo, é só você pegar a primitiva e avaliar nos extremos, né? Então, isso aqui vai ser f de x vezes g de x, avaliado aqui de a até b, ok? Se eu utilizar, então, propriedade de integral, o que a gente pode dizer por propriedade de integral, né? Que a integral da soma, aqui eu tenho a integral de uma soma de funções, né? Integral da soma é a soma das integrais. Então, essa igualdade aqui vai implicar para a gente o quê, né? Isso aqui vai implicar para a gente que a integral de a até b da f' de x, g' de x dx, mais a integral de a até b da f de x, g' de x dx, isso aqui nada mais é que f de x vezes g de x, avaliado aqui de a até b. Agora, se eu subtrair em ambos os lados essa integral aqui, o que a gente vai ter, né? Na verdade, aqui é só f' de x vezes g de x, né? Eu comentei certo, mas na hora de escrever aqui eu escrevi errado. Então, é f' de x vezes g e f de x vezes g' de x, né? Que vem lá da regra do produto, né? Aqui eu tinha escrito certo, ó, que vem lá da regra do produto. Então, se eu subtrair ambos os lados essa integral aqui, o que a gente vai ter então, né? Daqui a gente vai ter que isso aqui vai implicar para a gente, então, né? Que a integral vai sobrar do lado esquerdo agora só essa parcela, então vou repetir ela aqui. Integral de a até b da f de x vezes g' de x dx. Isso aqui vai ser f de x vezes g de x, avaliado de a até b. E como eu subtraí essa integral aqui em ambos os lados, né? Então, eu vou ter aqui agora menos a integral de a até b da f' de x vezes g de x dx, né? E aqui a gente obtém, então, o que a gente conhece por integral por partes. Então, veja que a gente partiu, então, lá da regra do produto, né? Da regra do produto, como vocês podem ver aí na equação 1 no slide. Da regra do produto, a gente conclui que f vezes g, então, é uma primitiva para f' vezes g mais f vezes g', utilizando o teorema fundamental do cálculo, né? Então, a gente conclui que a integral de toda essa função aqui nada mais é que a primitiva dela avaliada nos extremos, né? E daqui, usando propriedade de integral e subtraindo ambos os lados essa integral de AB de f' de x, g de x, a gente obtém essa fórmula aqui. Ou seja, a gente obtém, conforme vocês podem ver no slide aí, a integral por partes, né? Que é dado por essa fórmula aí. Bom, num primeiro momento, quando você olha aqui, não dá para verificar como que essa fórmula vai te ajudar, né? Por quê? Porque você tem aqui a integral da f de x vezes g' de x, aqui você tem f' de x vezes g de x. Então, será que isso vai ajudar a gente a calcular a integral, né? Parece que, tipo, você começaria, então, a ideia é você começar com a integral dessa, né? E trocar tudo isso pelo que está aqui do lado direito. Aí você pode pensar no primeiro momento, bom, aqui do lado direito, além de eu ter que calcular uma integral igual eu tinha antes, ainda eu tenho que avaliar essa função f vezes g nos extremos, né? Então, eu não estaria tendo, assim, mais trabalho? A resposta é não. Por quê? Você pode ter uma função aqui, f vezes g' que você não sabe integrar, porém, quando você deriva a f e considera só a g, você pode passar a ter agora aqui do lado de cá uma integral que você sabe calcular.
Então, essa fórmula pode sim te ajudar muito. A gente vai ver exemplos agora em que a gente consegue concluir isso. Claro, sempre vai ajudar? Não necessariamente. Você pode fazer esse passo aqui, você pode cair numa integral aqui que você também não saiba calcular a integral, ou você pode cair numa integral até mais difícil da que você tinha. Então, utilizar a integral por partes, né, é uma ferramenta que pode ajudar você a calcular a integral. Não quer dizer que sempre vai dar para você usar ela. Claro, você tem que ter, obviamente, para você usar a fórmula aqui, um produto de duas funções, né? Onde você vai enxergar uma função como sendo a f e a outra função como sendo a derivada de uma certa função g. Então, você vai ter que fazer essa identificação aí para você poder calcular a integral. Bom, vamos ver um exemplo que fica mais fácil para ilustrar isso que eu estou querendo dizer aqui, ok? Então, vamos pegar esse exemplo aqui em que eu quero calcular a integral de 0 a π sobre 2 de x seno de x dx, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem é a função f e quem é a função g', não é mesmo? Se eu olhar aqui na fórmula, como vocês podem ver aqui, eu preciso identificar a função f de x, a função g' de x. Então, isso é a primeira coisa que você vai fazer. Okay? Se a gente olhar para aquela função ali, a gente pode considerar o que então, né? Olhando agora aqui para o nosso exemplo, né? Então, eu vou considerar aqui, né? Considere. Então, eu vou considerar f de x como sendo a função x e g' de x como sendo a outra função. Quem que é a outra função que aparece ali? O seno de x, não é mesmo? O seno de x. Então, se você chamar f de x como sendo a função igual a x, e a função g' de x como sendo seno de x, então eu posso trocar a integral aí de x seno de x por quem? Por tudo isso que vai aparecer do lado de cá. Bom, para eu escrever o que está do lado de cá, eu vou precisar do que eu não tenho? Eu vou precisar da função f' de x, então vou ter que pegar essa minha função f aqui e calcular a derivada, ok? Eu vou precisar também de quem? Da minha função g. Então, eu tenho que pegar a minha função g', né, que eu não tenho a função g, eu só tenho a função g'. Eu tenho que pegar a função g' e obter quem é a função g. Se eu sei quem é a derivada de uma função, o que eu tenho que fazer para saber quem é a função? Eu tenho que obter aqui, então, a primitiva da função seno de x. Ou seja, eu tenho que achar a função g que, ao derivar, ou seja, ao calcular g' de x, vai me dar seno de x. Então, eu tenho que achar a primitiva de seno de x. Então, eu tenho que calcular essas duas coisas. Aí é o ponto de partida. Bom, se eu tenho f de x igual a x e eu tenho também g' de x igual a seno de x, a gente pode tranquilamente aqui calcular, né? Então, logo, a minha f' de x vai ser igual a 1, né? Por quê? Porque f de x é igual a x, a derivada de x dá 1. E a g de x vai ser a primitiva do seno. Que função que eu derivo que dá o seno de x? A função menos cosseno de x. Por quê? Porque a derivada do cosseno é menos seno. Então, quando eu coloco esse menos aqui, vai ficar menos seno, que vai dar mais seno, que é o que eu preciso aqui. Ok? Então, a função na qual eu derivo e me dá o seno é a função menos cosseno. Feito isso, né? Feito isso, a gente pode, então, agora utilizar aquela fórmula ali. Então, daí, quando eu for integrar aqui, então, de 0 até π sobre 2, a função x seno de x dx, quando eu for calcular essa integral aqui, se você quiser, agora no primeiro momento, quando você começar a fazer os primeiros exemplos, chama aqui de f de x, chama aqui de g' de x, usa a fórmula, depois que você usou a fórmula, você volta e substitui quem é f e quem é g nos devidos lugares. Okay? Mas depois que você fizer aí uns 2, 3 exemplos, se você tiver pegado o jeito, você não precisa mais ficar chamando funções de f e g. Você pode já fazer isso aqui de uma maneira, vamos dizer assim, mais direta. Então, eu vou fazer aqui dessa maneira mais detalhada, né? E depois eu explico o que seria essa maneira mais direta. Então, aqui, ó,
Eu chamei, então, x de f de x, né? Então, vou repetir aqui, integral de 0 a π sobre 2, né? Então, x é a minha f de x. E seno de x eu chamei de g' de x. Então, a gente tem aqui g' de x dx, né? Agora eu vou, então, usar a fórmula, né? Que diz o seguinte, então, né? Que isso daqui vai ser igual a f de x, g de x, avaliada aqui de 0 até π sobre 2, menos a integral, não vai ser a e b, né? Eu já posso colocar direto agora aqui 0 e π sobre 2, que são os meus extremos de integração, f' de x vezes g de x dx, né? E agora eu substituo, né? Eu usei a fórmula aqui com fg, né? Que é a fórmula que eu apresentei aqui para vocês, ok? E agora você substitui, né? Você tem todos os ingredientes que você precisa aqui. Você tem a f e a g que você definiu, e você calculou a f' e a g de x, que é o que você precisava, né? Então, feito isso agora, a gente pode substituir aqui do lado direito agora. Então, o que a gente vai ter, então, aqui? Que isso daqui vai ser igual. Quem que é a f? F de x é igual a x. Quem que é a g? É menos cosseno de x. Menos cosseno de x. Tudo isso avaliado de 0 até π sobre 2, menos a integral de 0 a π sobre 2, de quem? Da f', eu calculei a f' é a função constante igual a 1, vezes a g, né? Que é menos cosseno de x dx, ok? Continuando as contas aqui, então, isso aqui vai ficar menos x cosseno de x, só reescrevendo ali de uma maneira mais simplificada, né? Aqui eu tenho esse menos com esse menos aqui dentro, né? Menos é uma constante, posso enxergar como sendo menos 1. E eu posso tirar o menos 1 para fora da integral, né? Então, isso aqui, no fim das contas, vai ficar mais a integral de 0 a π sobre 2, cosseno de x dx. Então, veja, pessoal, que maravilha que é essa conta aqui. Porque você tinha aqui uma integral que, a princípio, você não sabe, não tem uma primitiva assim que você consegue bater o olho e enxergar, ok? E você consegue trocar essa função por essa função aqui, ó. Essa expressão é só você avaliar as funções nos extremos, então é fácil você determinar. E essa integral aqui é só a integral do cosseno, que também é fácil você calcular, ok? Então veja como que a integração por partes te ajuda na hora de você calcular aqui a integral, não é mesmo? Então vamos continuar essa conta aqui para vocês verem como que fica. Isso aqui vai ser, então, eu já posso avaliar essa função nos extremos, vai ficar menos π sobre 2 cosseno, né? Cosseno aqui de π sobre 2, menos, né? Lembra de colocar o parênteses aqui para você não se confundir, menos 0 vezes cosseno de 0, né? E aqui vai ficar mais a integral. Quem que é a integral do cosseno de x? Ou seja, que função que eu derivo que dá o cosseno de x? Nada mais é que a função seno de x, né? Claro, aqui é avaliado de 0 a π sobre 2. Veja que aqui eu estou utilizando, né, nessa passagem aqui, o teorema fundamental do cálculo, né? Ou seja, a integral de uma função é a sua primitiva avaliada nos extremos, né? Como seno é a primitiva para o cosseno, então a gente tem isso daqui. Continuando essa conta, a gente vai observar, então, que isso aqui, cosseno de π sobre 2. Quem que é o cosseno de π sobre 2? O cosseno de π sobre 2 é zero, não é mesmo? Cosseno de π sobre 2 dá zero, né? Porque se você fizer aqui o arco trigonométrico, né? Então, você sabe o quê? Que o cosseno você sempre projeta aqui no eixo x, não é mesmo? Então, o π sobre 2 tá exatamente aonde, né? O π sobre 2 é exatamente aqui, né? Π sobre 2 é quando você andou aqui, andou daqui para cá 90 graus, né? E quando você projetar aqui, vai dar apenas o zero, né? Então, o cosseno de π sobre 2 é zero. 0 vezes π sobre 2 dá zero. E aqui eu tenho zero. O cosseno de zero, por sua vez, é 1, né? Você avalia aqui, então você projeta aqui. Claro, aqui é o disco de raio 1, né? Então, o cosseno de zero dá 1. Só que eu multiplico por zero. 1 vezes zero dá zero, né? Então, isso aqui vai dar tudo zero, né? Então, isso aqui vai ficar zero mais seno de
π sobre 2 menos seno de quem? De zero. Seno de zero. Isso aqui vai ser igual. O seno de π sobre 2 é quando você projeta agora aqui no eixo y, né? Então, o seno de π sobre 2 dá 1. Ok? E o seno de zero é quando você projeta aqui, vai dar esse ponto aqui. Né? Você projeta aqui desse ponto, que é o ângulo zero, e você cai aqui no zero. Ok? Então, vai dar 1 menos zero, que é igual a 1. Né? Então, o resultado dessa integral aqui deu exatamente o valor 1. Não é mesmo? Como você pode ver aí. Então, veja, pessoal, que é muito útil, né? Então, essa maneira aqui da gente calcular aqui a integral usando integração por partes, ou integral por partes, né? Bom, observações, né? Vamos fazer algumas observações acerca disso daqui agora, né? Professor, se eu tivesse feito o contrário, ao invés de eu ter chamado f de x e g' de x igual a seno de x, eu tivesse feito o contrário, chamado f de x igual a x de g', né? Então, aliás, ter chamado x de g' e ter chamado seno de x de f. O que ia acontecer? Porque aqui, ó, veja que você tem aí a integral de x, seno de x. Então, eu chamei o x de f e o seno de x de g'. Se eu tivesse feito o contrário, chamado seno de x de f e o x de g', o que ia acontecer? Vamos ver o que ia acontecer aqui, né? Então, você está querendo chamar ali, então, ó, considere f de x igual a seno de x e g' de x igual a x. Se você tivesse feito isso, o que ia acontecer aqui? Você ia ter o f' de x, que é derivado do seno, ia ser cosseno de x, e o g de x é a primitiva de x. Quem que é a primitiva de x? É x² sobre 2, não é mesmo? Daí, o que ia acontecer? Quando você calculasse a integral de 0 a π sobre 2 de x seno de x dx, então, isso aqui ia ficar a integral de 0 a π sobre 2. Isso aqui você pode reescrever, né? Isso aqui é a mesma coisa, ó, seno de x vezes x, né? Só para ficar na mesma ordem ali, né? Isso aqui vai ficar a integral de 0 a π sobre 2, né? Então, o seno de x é o seu f de x e o x é seu g' de x dx. Isso daqui ia ficar igual, né? Usando partes, você ia ter o que agora aqui? F de x vezes g de x avaliado aqui de 0 a π sobre 2, menos a integral de 0 a π sobre 2 do f' de x, g de x, dx, não é mesmo? Substituindo agora a f e a g, né? A gente sabe, então, que a f é quem? A f é o seno de x, a g é x² sobre 2. Então, aqui vai ficar aqui x² sobre 2, que é a nossa g de x. Tudo isso, claro, avaliado aqui de 0 a π sobre 2, menos a integral de 0 a π sobre 2 da f'. Quem que é f'? É cosseno de x, né, vezes g, que é x² sobre 2 dx, né? Que isso aqui, por sua vez, vai ficar igual a x² sobre 2, só reescrevendo esse termo aqui, avaliado de 0 a π sobre 2, menos a integral, né? Eu posso tirar aquele 2 dividindo em evidência, vai ficar aqui menos meio, da integral de 0 a π sobre 2 de x² cosseno de x dx. O que aconteceu aqui, gente? Aconteceu aqui que você partiu da integral x seno de x e você chegou na integral de x² cosseno de x. Ficou uma integral mais simples? Não. Aqui a gente ficou com uma integral um pouquinho mais complicada. Então, veja bem. Né? Lembra que eu falei para vocês? Não é sempre que você aplica integral por partes e você já obtém a integral mais simplificada. Às vezes, você
utilizar a integral por partes, você vai ter uma integral mais complexa, mais difícil para você calcular. E nesse exemplo aqui a gente viu que aconteceu as duas coisas. Depende de quem você chama de f e quem você chama de g'. Ok? Então depende aí de quem você chama. Ah, professor, como que eu vou saber? Não tem uma fórmula exata para você saber. Mas uma pista é o quê? É você olhar o seguinte, ó. Se a gente olhar aqui, o que a gente tem que identificar quando a gente está nessa integral aqui, né? Quando você olha essa integral, o que você tem que identificar? Aqui, uma dessas funções você vai chamar de f, e a outra você vai chamar da derivada de uma certa função g aí. Ok? E quando você passar na integração por partes, o que acontece? Você troca, né? O que é f na integral, você vai passar a ter f', e o que é g', você passa a ter g de x. Então, pessoal, a ideia, você tenta sempre observar o quê? Tenta chamar de f aqui, dentro nessa expressão, tenta chamar de f a função que, ao derivar, ela simplifica mais. Então, nesse exemplo aqui, ó, se eu chamar de f a função x, então se eu chamar f de x igual a x, quando eu derivar o f', que é o que vai aparecer aqui depois, isso aqui ficou 1, então simplificou a função. Se eu chamar f de seno de x, se eu chamar f de x de seno de x, quando eu derivar o f' de x, você vai ter quem? Você vai ter o cosseno de x. Então já não simplificou tanto, você trocou o seno por cosseno. E seno por cosseno, quando você está calculando integral, não muda muitas coisas na integral, não é mesmo? Então você tem que começar a ter esse tipo de visão, né? É claro, isso aqui é uma coisa, como eu falei para vocês, não é uma fórmula isso. Tem exemplos que nem você olhando a função que simplifica mais ou simplifica menos vai resolver. Tem exemplos que não importa qual seja a escolha que você faz que vai dar certo. Tem exemplo que acontece igual nesse exemplo aqui. Você chama a função de uma f e simplifica, mas se você chamar outra função de f, né, e não da derivada de alguém, aí pode ser que não simplifique, que é o caso que a gente viu aqui. Se você chamar f de x, aí deu certo. Você conseguiu simplificar a integral e ter uma integral mais fácil. Você recaiu só na integral de cosseno ao quadrado. Agora, se a gente chama aqui a f como sendo o seno, aí as coisas não simplificam. Então, você tem que tentar ter essa visão. Isso aqui você vai acabar percebendo mais com a experiência mesmo, tá? Então, por isso que é importantíssimo vocês fazerem o máximo de exercício possíveis. Porque aí você pega experiência e você consegue pegar esse feeling. Você começa a perceber essas situações aqui. Olha, se eu chamar a função f de x, é a função que eu vou derivar a f, né? A g eu tenho que calcular a primitiva, mas a f é a função que eu derivo, então meio que vai virar uma constante, então vai ficar boa a integral para mim, porque vai uma constante na integral é uma coisa boa. Então, é, é um tipo de coisa que você acaba percebendo mais fazendo exercício mesmo. Não tem, vamos dizer assim, uma fórmula que você vai ali e sempre dá certo. E claro, tentou de um jeito, chamando uma função de f, a outra de g', não deu certo, tenta fazer o contrário para ver o que acontece. Ok? Essa é a dica. Então, a primeira observação que eu quero fazer para vocês é: não tem uma fórmula exata para qual função você chama de f e qual função você chama de g'. Okay? Não tem uma fórmula para fazer isso. Isso vai mais da experiência aí com vocês fazendo exercícios. Então, essa aqui era a observação que eu queria fazer. Outra observação que eu quero fazer, ainda aqui nesse contexto, é a seguinte. Observe o seguinte aqui, ó. Vamos voltar aqui no exemplo aqui onde a gente estava aqui. A gente tinha aqui duas coisas. F de x igual a x, g' de x igual a seno de x. Como que eu obtive o g de x? Eu considerei uma primitiva. Aí vocês podem perguntar para mim, professor, mas quando você considera uma primitiva, você eventualmente teria que considerar o quê? No caso aqui, menos cosseno de x mais uma constante, não é? Quando você calcula a primitiva, se você somar uma constante, isso também é uma primitiva. Professor, isso altera o resultado? Se ao invés de eu ter considerado menos cosseno de x, eu considerar menos cosseno de x mais 5, por exemplo? Ou mais k, onde k é uma constante qualquer?
Então eu vou fazer esse exemplo agora, considerando essa função g, para vocês verem o que acontece aqui. Então, né, você quer calcular aqui a integral de x seno de x, ok? Então, considere então aqui f de x como sendo x e g' de x como sendo seno de x. Logo, então eu vou considerar, então eu vou ter a derivada não tem como, você pega e deriva a função mesmo, né? Mas quando você vai considerar a g, então você pode considerar a g como sendo menos cosseno de x mais uma constante k, onde k é uma constante qualquer, que você pode escolher o número que você quiser aí. É uma constante. Então, veja que no exemplo que eu resolvi, eu não considerei essa constante. Ou melhor, eu considerei ela como seno zero. Professor, isso não pode alterar o resultado? Bom, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Então, ó, por integral por partes, o que a gente tem, então? Que a integral de 0 a π sobre 2, né? De x seno de x dx, eu posso escrever isso aqui como sendo integral de 0 a π sobre 2, então isso aqui eu chamei de f de x, né? E o seno de x eu chamei de g' de x dx, que isso aqui vai ser f de x vezes g de x avaliado de 0 até π sobre 2, menos a integral de 0 até π sobre 2, né? Da f' de x vezes g de x dx, né? dx. Aqui. Que isso daqui vai ser igual, então, isso aqui vai ser igual. Agora, se a gente substituir, então, essas funções, né? Vamos ver o que acontece agora, então. É igual, vou colocar mais para cá para a gente ter espaço. Então, agora que eu já usei partes aqui, né? Eu posso voltar com as funções f e g que eu tinha ali, não é mesmo? Então, vai ficar quem é minha f? Minha f é x, a minha g agora vai aparecer a constante, ó, que está aqui. Então, vai ficar x que multiplica menos cosseno de x mais a constante k que aparece aqui. Tudo isso aqui é avaliado de 0 a π sobre 2 menos a integral de 0 a π sobre 2. A f' vale 1, né? F' vale 1. Vai ficar 1 vezes. E a g, quem que vai ser a g? Vai ser menos cosseno de x, mais k. Então, aparece a constante k ali. Tudo isso dx. Beleza? Isso aqui agora vai ficar menos x cosseno x. Opa. Menos x cosseno x mais x vezes a constante k, tudo isso avaliado de 0 até π sobre 2. Aqui vai ficar menos com esse menos de dentro, eu já vou abrir essa integral na soma, né? Então vai ficar mais a integral de 0 a π sobre 2 cosseno de x, né? E menos com esse mais do k, lá vai ficar menos, né? Claro, aqui o dx. E menos a integral de 0 a π sobre 2 de k dx. Beleza, gente? Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Isso aqui vai ficar menos π sobre 2 cosseno de π sobre 2 mais π sobre 2 vezes k. Né? Então, é tudo isso. Eu peguei e avaliei lá, né? E eu vou avaliar tudo isso no zero agora. Vai ficar menos 0 cosseno de 0 mais 0 vezes k. Então, isso aqui foi só essa primeira parte aqui, né? A integral do cosseno é quem? A integral do cosseno é a função que eu derivo que dá cosseno, que a gente sabe que é o seno, não é mesmo? Então, aqui vai ficar mais seno de x, avaliado de 0 a π sobre 2. E quem que é a integral do k? Então, vai ficar aqui menos k
x avaliado de 0 até π sobre 2, né? Então, isso aqui eu vou reescrever tudo de novo para vocês verem a simplificação que vai aparecer aqui, beleza? Então, isso aqui vai ficar menos π sobre 2 cosseno de π sobre 2. π sobre 2, mais π sobre 2 vezes a constante k. Ali vai ficar menos com menos mais... bom, isso aqui vai dar tudo zero, tá, gente? Ó, essa parcela aqui vai dar zero, tá? Isso aqui dá zero, né? Então, vai ficar aqui mais seno de π sobre 2 menos seno de zero. E quando eu avaliar isso aqui, vai ficar o quê? Menos k vezes π sobre 2, menos, aí, menos k vezes zero. Mas menos k vezes zero dá zero, né? Então, vai ficar só a primeira parcela. A segunda se anula aí. O que aconteceu aqui, gente? Esse termo simplificou com esse. Simplificou com esse. Seno de zero, eu sei que dá zero. Cosseno de π sobre 2, eu sei que dá zero também. E o seno de π sobre 2 dá 1, né? A gente chegou na mesma integral que tinha lá. Gente, o que apareceu de novo quando você fez essa conta aqui? O que apareceu de novo foi, na verdade, esse termo e esse daqui, não é mesmo? Que a gente simplificou. Se você olhar aqui, o que apareceu de novo foi essa integral aqui que não tinha, né? Esse termo aqui, esse e esse. Mas, no fim das contas, eles se simplificam. Então, na verdade, eu até deixei de exercício para você, né? Lá nas notas de aula. Ou, se você não está vendo as notas de aula e está assistindo essa aula, então fica de exercício para você fazer isso aqui no caso geral. Então, você pega lá no teorema, na fórmula mesmo do teorema de mudança de variáveis, troca o g por g mais k. E você desenvolve a conta. Você vai acabar chegando na mesma fórmula. Ou seja, pessoal, qual que é a conclusão que a gente tira disso tudo? Quando você vai considerar a primitiva aqui, né, que você chamou o g' de x igual a seno de x, e você vai considerar a primitiva g, né? Ou seja, a função que eu derivo que dá essa que eu destaquei aqui. Então, você não precisa, ao considerar essa primitiva aqui, você não precisa colocar um k aqui, uma constante. Você pode considerar k como sendo sempre zero, que aí facilita e simplifica as coisas. Ok? Então, fica esse resultado aqui. Beleza? Fica essa observação aqui para vocês, então. Bom, eu quero ver mais um exemplo agora. Mais um exemplo em que, às vezes, você pode ter casos em que você aplicar apenas uma vez a integral por partes não seja suficiente. E você tenha que aplicar duas vezes a integral por partes para você conseguir resolver. Ok? Vamos pensar esse exemplo aqui, ó. Calcula a integral de 0 a π de e elevado a x seno de x. Beleza? Bom, então, eu vou considerar aqui, então, f de x como seno e elevado a x. Nesse caso aqui não vai fazer diferença, que você vai chamar de fg'. Não vai fazer muita diferença aqui, beleza? Porque as duas funções, quando você deriva, a exponencial dá para o exponencial e o seno, quando você deriva, dá o cosseno. Ou seja, você não tem uma função mais simplificada, né? Exponencial acaba caindo em exponencial e o seno acaba caindo em cosseno e o cosseno cai em seno e assim por diante, né? Então, aqui não faz muita diferença nesse caso aqui. Então, seja f de x igual a e elevado a x e g' de x como sendo o seno de x. Bom, logo, se eu chamei f de x igual a elevado a x e g' de x igual a seno de x, a gente tem então que f' de x, derivada exponencial de x, é a própria exponencial de x, né? E o g de x é menos cosseno de x, que é a função que você deriva que dá o seno de x. É a primitiva do seno de x. Okay? Então, você tem isso daqui. Bom, daí, né, se a gente usar a integral por partes, né? Usar a integral por partes, o que vai acontecer, então? A integral de 0 a π de e elevado a x, seno de x dx é igual. Lembra que eu tinha comentado no começo que você
você substitui por f, g, e aí você usa a fórmula, e aí depois que você pegasse uma prática, você podia fazer já mais direto isso aqui. Então, o que seria você fazer isso aqui mais direto, né? Seria você já chamou f de x é exponencial e g' de x o seno. Então, você sabe que é quem? Que é f vezes g. Então, f vezes g é quem? É e elevado a x, e a g é menos cosseno de x. Então, você já pode fazer direto dessa maneira que eu estou falando para vocês aqui. Avaliado de 0 a π sobre 2. Menos a integral, né? De 0 a π. Integral de 0 a π, né? Acho que eu falei 0 π sobre 2. É 0 a π. Π sobre 2 era no exemplo anterior. É integral de 0 a π. Aqui vai ser quem? F' vezes g, né? Então, aqui é F g', F g'. Aqui vai ser F'g. F' é o e elevado a x. E o g é menos cosseno de x. Tudo isso dx, né? Então, depois que você tiver feito aí alguns exercícios, você já tiver pegado o jeito aí da fórmula de substituir o f por g, você não precisa ficar substituindo, usando a fórmula e depois substituindo de novo. Você já pode fazer direto igual eu fiz aqui, ok? Mas, claro, no começo, até vocês pegar o jeito, né? Eu recomendo que vocês façam trocando f por g, usa a fórmula e depois você volta de novo para não ter perigo de você errar, ok? Bom, aqui o que vai acontecer agora, né? Isso aqui vai ficar igual. Então, eu vou avaliar no π, né? Então, vai ficar aqui. Eu vou tirar o menos em evidência. Então, você vai ter aqui o e menos, né? Então, eu vou tirar aquele menos em evidência já. Então, isso aqui vai ser igual a menos e elevado a π cosseno de π menos, né? Agora, eu coloco o menos em parênteses aqui para não confundir, né? Menos e elevado a zero cosseno de zero, né? Então, eu sempre recomendo vocês usar um parênteses quando você vai fazer o menos da primitiva que você vai avaliar no zero. Então, sempre faz isso para vocês fazerem o jogo de sinal certinho e não errar isso aqui. Então, você sabe que é a função avaliada no π menos a função avaliada no zero. Então, menos, coloca tudo em parênteses. Agora, você pega exatamente a função que está aqui e bota aqui. Okay? Aqui, menos com menos dá mais, né? Então, vai ficar aqui integral de 0 a π elevado a x cosseno de x dx. Ok, pessoal? Ou seja, o que a gente vai concluir, então, aqui agora? A gente vai concluir que a integral de 0 a π de e elevado a x seno de x dx vai ser igual. Quem que é o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1, né? Menos com esse menos que está aí fica mais. Então, vai ficar só e elevado a π. O e elevado a zero dá 1. Cosseno de zero também dá 1. Não é mesmo? Cosseno de zero dá 1. E elevado a zero dá 1. 1 vezes com esse sinal de menos fica menos 1. Menos 1 com esse menos de fora aqui vai ficar mais 1, não é mesmo? Então, vai ficar e elevado a π mais 1. E aqui mais a integral de 0 a π de e elevado a x cosseno de x dx. Aí você vai falar assim, professor, mas espera lá. Eu queria integrar e elevado a x seno de x, que eu não sei fazer. Usei integral por partes e caí na integral de e elevado a x cosseno de x. Ou seja, não mudou praticamente nada. Você tinha seno e agora você tem cosseno. Isso aqui, nesse contexto aqui, não mudou muito as coisas, não é mesmo? Então, o que tem que fazer aqui, então? Você pode aplicar partes de novo. Por quê? Se aplicar partes uma vez, você só mudou esse seno para esse cosseno, o que acontece ao aplicar partes de novo? A ideia é que agora esse cosseno que aparece aqui vai virar um seno. E aí vai aparecer uma integral do tipo e elevado a x seno de x. Aí você vai falar assim, mas professor, eu parti da integral de e elevado a x seno de x e cheguei na integral de e elevado a x seno de x. Não adiantou nada. Calma lá. Só que você vai poder fazer. Você vai pegar essa que está do lado direito, essa integral de e elevado a x seno de x, passa do lado esquerdo, junta com essa aqui, tira a integral em evidência. Se tiver alguma constante, você passa dividindo.
E aí você vai conseguir achar a integral, sem nem calcular a integral. Isso aqui é o mais legal que tem. Esse aqui é um exemplo que a gente nem vai calcular a integral. Beleza? Então, ó, vamos, só para simplificar aqui, eu vou chamar isso aqui de equação 1, tá? Então, chama isso aqui de 1. Chama essa equação aqui de 1. Agora, eu vou fazer partes de novo, mas para calcular apenas essa integral aqui. Ok? Então, ó, seja, eu vou chamar agora o de x, o e elevado a x, para não misturar f e g, né? E eu vou chamar de v' de x como sendo o cosseno de x. Se eu fizer isso, né, a gente vai concluir o que, então? A gente vai concluir que o linha de x é o próprio e elevado a x e o v de x é igual a quem? Que função que eu derivo que dá o cosseno? O seno de x. Beleza? Bom, daí a gente vai concluir o que, então? A gente vai concluir que a integral, né? Quem que é a integral que interessa agora? É essa integral aqui, ó. Não esqueça disso. Então, a integral de 0 a π de e elevado a x cosseno de x dx. Isso aqui vai ser igual, então, quem? U vezes v, ou seja, e elevado a x seno de x. Eu vou fazer isso aqui mais detalhadinho aqui para vocês, talvez alguém não esteja acompanhando, né? Então, vamos fazer mais detalhado isso aqui. Aqui é a integral de 0 a π sobre 2. Então, aqui eu tenho u de x, né? E o cosseno é o meu v' de x dx, né? Usando partes, isso aqui vai ser quem, então? U vezes v. Vai ser u de x, v de x, avaliado de 0 a π. Não sei porque eu escrevi π sobre 2 aqui. É hábito do exercício do exemplo anterior, né? Menos a integral de 0 até π de u' de x, v de x dx. Né? Então, veja que eu inverti aqui as derivadas, tá vendo? Agora, eu posso substituir, né? Eu posso substituir. Isso aqui vai ficar igual. Quem que é a minha u? A minha u é e elevado a x, a minha v é seno de x, não é mesmo? Então, aqui vai ficar e elevado a x seno de x, avaliado aqui de 0 a π, menos a integral de 0 a π, né, de 0 a π. O linha, quem que é o linha? O linha de x está aqui, é o e elevado a x, né? E elevado a x vezes o v de x. Quem que é o v de x? É seno de x. Então, vezes seno de x dx, né? Agora, isso aqui vai ficar quem? Isso aqui vai ficar e elevado a π, seno de π, menos e elevado a 0, seno de 0, menos a integral de 0 a π, e elevado a x, seno de x. Veja que a gente caiu agora aqui na integral original que a gente tinha, né? Então, só ir reescrevendo isso aqui, ou seja, a gente partiu então aqui do e elevado a x cosseno de x dx, né? Então, ou seja, a integral de 0 a π de e elevado a x cosseno de x é igual, né, a tudo isso daqui. Seno de π é 0, seno de 0 é 0, né? Então, tudo isso aqui dá 0, isso aqui também dá 0. Né? Então, isso aqui vai ficar menos a integral de 0 a π e elevado a x seno de x dx, não é mesmo? Então, essa equação aqui agora, eu vou chamar ela de equação 2. Equação 2. Então, ó, o que acontece agora? Aqui a gente verificou o quê? Que a integral de 0 a π de e elevado a x cosseno de x é igual a menos a integral de 0 a π de e elevado a x seno de x dx. E na primeira equação, a gente tinha deduzido o quê? Aqui é onde a gente partiu, né? Essa aqui é a integral original que a gente está calculando, não pode esquecer disso. Usamos partes uma vez, chegamos nessa expressão aqui. Então, aqui você tem essa integral. Agora, eu fui lá e calculei essa integral de e elevado a x cosseno de x dx separadamente. Ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aquela integral lá de e elevado a x cosseno de x dx
que eu tinha calculado e vou substituir aqui, né? Então, substituindo 2 em 1. Então, ó, lá eu tenho, o lado direito lá eu tenho exatamente esse daqui, ó. Então, eu vou pegar essa expressão aqui e vou substituir lá e vou colocar no lugar da integral de e elevado a x cosseno de x, tá? Só corrigindo aqui. Faltou um dx aqui, tá? Aqui. Então, eu vou pegar essa integral que está lá na equação 1 e vou substituir por essa expressão aqui. Então, ó, substituindo 2 em 1, temos. Então, ó, a gente vai pegar a integral original, que é a integral de 0 a π, de x seno de x dx, igual e elevado a π mais 1. Isso aqui vem lá da fórmula 1, tá vendo? Ó? Da equação 1, e elevado a π mais 1. Só que no lugar dessa integral aqui, ó, eu vou colocar aquele resultado que a gente achou aqui na equação 2. Ok? Então, eu vou trocar aquela integral por essa daqui. Então, vai ficar aqui menos a integral de 0 a π e elevado a x seno de x dx. Agora, o que eu faço aqui? Eu vou adicionar, eu adiciono aqui, a gente adiciona, né? Adiciona em ambos os lados a integral de 0 a π de e elevado a x seno de x dx. Por quê? Tá vendo que está com o sinal de menos aqui? Ó? Esse cara vai simplificar. E aqui você vai ter duas integrais iguais. Então, você vai ter duas vezes essa integral que está do lado esquerdo. Então, logo, né? Ou assim. Assim. Você vai ter, então, o quê? Que é a integral de 0 a π de x seno de x dx. Aqui é a que eu adicionei. Mais a integral de 0 a π de x seno de x. Não, aqui não é x, pessoal. Desculpa, tá? É e elevado a x aqui. E elevado a x. E elevado a x. E elevado a x. De x dx é igual a e elevado a π mais 1. E aqui, vai somar, como tem menos e vai somar o mesmo termo, vai dar zero, né? Então, mais 0. Ou seja, o que a gente pode concluir aqui? Como esses dois termos são iguais, então, um mais o outro dá duas vezes essa integral, não é mesmo? Então, duas vezes a integral de 0 a π de e elevado a x seno de x dx é igual a e elevado a π mais 1. Portanto, eu posso dividir em ambos os lados, né? Se eu dividir em ambos os lados por 2, o que vai acontecer? A integral de 0 a π de e elevado a x seno de x dx é igual a e elevado a π mais 1 dividido por 2. E a gente calculou assim a integral. Olha que coisa linda, gente, a gente tem aqui. Isso é muito legal, ok? Isso é muito, muito legal. Então, a gente conseguiu calcular a integral usando partes duas vezes e isolando aqui o termo da integração. Bom, antes da gente terminar essa aula aqui, eu quero comentar agora a respeito da integral indefinida. Então, o que acontece com a integral indefinida? A gente pode pensar, estava aqui com a integral nos extremos, né? Mas a gente pode pensar a integral por partes também sobre o aspecto da integral indefinida, né? Então, vamos ver agora aqui como que a gente interpretaria então a integral por partes, só que a integral indefinida, ou seja, pensando aqui nas primitivas, né? A gente viu o que lá no comecinho, lá naquela equação 1, né? Na regra do produto aqui, né? Lembra quando a gente tinha a regra do produto? A gente viu que f vezes g era uma primitiva para f' vezes g mais f vezes g', não é mesmo? Então, ó, se f vezes g é primitiva de f' vezes g mais fg', então a integral ela representa o que, a integral indefinida? A integral indefinida nada mais é que a primitiva mais uma constante, lembra? Que na verdade era uma família de funções que a integral indefinida representa. Então, a integral por partes, sob o ponto de vista da integral indefinida, nada mais é que isso que está escrito aí. Ó. A integral de f de x vezes g' de x dx
é igual a f vezes g mais uma constante, porque agora eu não avalio nos extremos, né? Que eu não tenho extremos, eu estou pensando na integral indefinida, menos a integral de f' de x, g de x dx, né? Então isso aqui é uma forma para você achar primitivas. Às vezes você quer achar a primitiva da função, você não quer apenas calcular a integral de uma função avaliada nos extremos. Às vezes você quer obter uma primitiva mesmo para uma função. Então aí você pode utilizar essa versão aqui da integral por partes com integral indefinida, ok? Claro, agora ali em vez de aparecer f de x vezes g de x avaliado em extremos, como você não está em extremos, você coloca só a primitiva, né? E claro, agora você tem a constante somando ali, mais uma constante, ok? Então, essa primeira linha aqui que aparece aqui, ó, que eu escrevo aqui a integral de f' vezes g mais f vezes g' igual a f de x, g de x mais a constante, isso aí eu só estou reescrevendo na linguagem de integral indefinida, na linguagem de primitiva, o fato que f vezes g é primitiva dessa f' vezes g mais f vezes g'. Né? Então, falar f vezes g é primitiva dessa soma eu escrever a integral dessa soma igual a f vezes g mais uma constante. Né? Então, é apenas a linguagem simbólica para a afirmação f vezes g é primitiva dessa soma aí. Beleza? Bom, claro, né, a gente pode fazer exemplos, né? Pode fazer exemplos associados a isso daqui, né? Vamos ver esse exemplo aqui, por exemplo. Encontre a primitiva para a função ln de x. Ok? Bom, a dica aqui é o quê? Chama f de x de ln de x e g' de x como sendo a constante igual a 1, né? Então, o que eu estou pensando em fazer aqui, né? Então, seja f de x igual a ln de x e g' de x igual a constante 1. Então, qual que é a ideia, pessoal? Então, primeiro vamos ver aqui quem é a derivada e a integral dessas funções. Né? Logo, f' de x, quem que é a derivada do ln de x? Ln de u é a derivada de u sobre u. Né? Então, ln de x é a derivada de x que dá 1 sobre x. Então, fica aqui f' de x igual a 1 sobre x. E se a g' de x é igual a 1, então a g de x, quem que é a primitiva de 1, é x. Né? Lembra que eu não preciso somar a constante por causa daquela observação que eu tinha feito anteriormente. Então, eu considero g de x igual a x. Logo, melhor, vou ficar repetitivo aqui, né? Assim, então, quando eu calculo aqui a integral, agora sem extremo de integração, né? Quando a gente calcula, então, a integral do ln de x dx, isso aqui é a mesma coisa que eu calcular a integral de ln de x, né? ln de x vezes a função constante igual a 1 dx, né? Então, se eu multiplicar uma função pela função constante igual a 1, não altero o resultado disso daqui, ok? E agora eu posso, claro, né, substituir aí esses valores aí, usar a integração por partes, né? Então, essa integral aqui vai ficar agora no contexto da integral por partes, né? Você tem que lembrar que vai ficar então f vezes g mais a constante. Então vai ficar aqui, quem que é f? ln de x vezes g, que é x, mais uma constante. Como vai aparecer mais constantes aqui nesse contexto, eu vou chamar essa constante aqui de C1. Né? Eu vou escrever aqui embaixo também isso aqui, para não ficar muito bagunçado. Então vai ficar f vezes g, ou seja, ln de x vezes x, beleza? Mais a constante, que eu vou chamar aqui de C1, menos a integral, né? Eu estou usando aqui essa fórmula em 3, na equação 3 aqui, no slide, como você pode ver. Então, vai ficar menos a integral, né, de f' de x vezes g. Né? Quem que é f', no nosso caso, é 1 sobre x vezes g. Quem que é g? Vezes x dx. Vai ficar exatamente isso daqui. Né? Então, isso aqui vai ficar aqui ln de x vezes x mais uma constante C1. Né? Esse x aqui ó, ele vai simplificar com esse de baixo. Né? Então, isso aqui simplifica. Fica menos a integral de 1 dx. Né? Quem que é a integral de 1 dx? Isso aqui vai ficar ln de x vezes x mais C1 menos.
Então, aqui a integral de 1 é quem? X mais uma constante. Lembra que eu estou falando de integral indefinida. Então, quando a gente está calculando integral indefinida, então a gente tem que considerar a constante, que eu vou chamar de C2, né? Então, isso aqui vai ficar ln de x vezes x mais C1 menos x menos C2. Agora, você chama aqui de C como sendo C1 menos C2. Então, você pega e junta essas duas constantes numa só. Porque, no fim das contas, isso é uma constante, né? Então, para não ficar escrevendo um monte de constante que aparece aí, então você chama essas constantes de uma constante só, pode ser positiva ou negativa, aqui não importa. Beleza? Para fins de primitiva, não. Então, se você fizer isso, isso aqui vai ser a integral de ln de x vezes x menos x, ok? Mais uma constante, c. Então, você achou a primitiva do ln de x, né? Só reescrever aqui. Ou seja, a integral, a primitiva de ln de x dx é x vezes ln de x, né? Eu vou escrever assim só para ficar mais padrão aqui, um jeito mais bonito, vamos dizer assim, menos x mais uma constante. Então, você calculou aqui a integral, né? E, de fato, né, essa aqui, então, é a primitiva para o ln, né? Se a gente derivar, então, se você derivar aqui x, ln de x menos x mais uma constante, mais uma constante, se você derivar isso daqui, isso aqui vai dar o quê? Então, você vai aplicar a regra do produto para derivar esse termo aqui. Então, deriva a primeira vezes a segunda, mais repete a primeira derivada da segunda, né? Então, eu derivei essa primeira parte. Agora, eu vou derivar o menos x. Quando eu derivo o menos x, dá menos 1. Quando eu derivo o c, dá 0, né? Então, isso daqui vai ficar ln de x mais 1 menos 1 mais 0, né? Então, menos 1 mais 1 dá 0, então isso aqui dá só ln de x. Então, assim você justifica, você prova, né, que essa função aqui, de fato, é a primitiva do ln de x. Ou seja, isso é exatamente você escrever essa igualdade aqui, né? Essa igualdade é a maneira simbólica da gente escrever que o x ln de x menos x mais uma constante é a primitiva de ln de x. Beleza? É isso daqui. Tem um exemplo que eu quero fazer com vocês rapidamente aqui. Que eu fiz aquela integral aquela hora que eu calculei a integral por partes. Eu fiz partes duas vezes, né? Mas a gente tem uma integral cíclica, lembra? Porque a gente aplicou partes duas vezes e voltou na integral original que a gente tinha. Claro, nem sempre você aplica partes mais de uma vez para voltar na integral original, depois isolar ela. Às vezes você aplica partes uma, duas, três, quatro vezes para calcular a integral mesmo, né? Então, esse exemplo não tem aqui no slide, mas eu vou escrever ele aqui, beleza? Eu vou deixar a fórmula aqui, né, para auxiliar a gente. Então, é um exemplo aqui que eu vou fazer aqui agora. Exemplo. Calcule a integral. Então, aqui, integral de 0 até 1, t quadrado e elevado a t dt. Então, então eu vou chamar aqui f de t como sendo o t ao quadrado e g' de t como sendo e elevado a t. Se eu fizer isso, logo a gente conclui o quê? Conclui que f' de t é igual a 2t e g de t é igual a quem? Que função que eu derivo que dá exponencial de t? A própria exponencial de t, né? Bom, feito isso, né, a gente pode usar partes. Então, se eu integrar de 0 a 1, t ao quadrado e elevado a t dt, isso daqui vai ser igual. Então, vai ficar f vezes g, né? Então, vai ficar aqui t quadrado vezes e elevado a t,
avaliada aqui de 0 a 1, menos a integral de 0 até 1 de f', que é 2t, vezes quem? Vezes g de t, que é elevado a t. Tudo isso aqui, dt. Agora, isso aqui vai ser igual. Então, você já pode avaliar essa integral se quiser, né? Que vai ficar 1 ao quadrado vezes e elevado a 1, menos 0 ao quadrado vezes e elevado a 0, né? E aqui eu posso tirar aquele 2 em evidência. Menos 2, integral de 0 a 1, de t elevado a t dt, não é mesmo? Então, agora, veja que a gente caiu na nova integral. Que é essa integral aqui, t elevado a t. Resolveu ainda? Não, ainda não resolveu. Porém, a gente está um pouco mais fácil aqui. Por quê? Porque aqui eu tinha t quadrado, agora eu tenho t. Então, já melhorou um pouco as coisas. Tem como melhorar mais? Sim, a gente pode aplicar partes de novo. Então, eu vou até fazer aqui um pequeno aqui. Eu vou chamar aqui u de t como sendo t. Eu vou chamar aqui de v', né? Agora eu vou pegar aqui, em vez de o fg, eu vou pegar u e v. V' de t igual a e elevado a t. Isso aqui implica o que, então? Que u' de t é igual a 1 e v de t é igual a e elevado a t, né? Então, feito aqui esse parêntese, né? Feito esse parêntese, a gente pode continuar com a nossa integral, né? Logo, então agora eu vou reescrever aquela integral lá do jeito que está aqui, né? Só que aí eu vou usar a integral por partes aqui. Logo, a integral de 0 a 1, que t quadrado. Logo, integral de 0 a 1 de t quadrado elevado a t dt vai ser igual, né? Então, 1 ao quadrado vezes e elevado a 1, então vai dar e, que elevado a 1 é e, não é mesmo? É isso. Vai ficar aí. Aqui vai ficar menos 2, que multiplica a integral de 0 a 1. Vou repetir aqui só para facilitar. E elevado a t dt. Que isso aqui agora vai ficar quem? Então, eu vou... a gente vai repetir aqui o e menos 2. Agora, essa integral aqui eu vou usar partes, né? Então, eu chamei de u de t como sendo t. Então, eu vou ter aqui a integral. Eu vou ficar, então, com uv, né? Uv. Então, vai ficar t e elevado a t, avaliado de 0 a 1, menos a integral de 0 a 1 de u' vezes v. Então, é 1 vezes e elevado a t dt. Então, veja que agora, quando eu usei partes, esse t foi embora. Apareceu o 1 aqui, tá vendo? E a gente consegue calcular a integral agora. Então, isso aqui vai ficar e menos 2, que multiplica todo mundo, né? Então, vai ficar 1 vezes e elevado a 1, menos 0 vezes e elevado a 0, menos, né? Eu vou colocar a função aqui, que eu vou ter que avaliar nos extremos, né? Quem que é e elevado a t? A integral de e elevado a t é a própria e elevado a t. Então, vai ficar aqui e elevado a t, avaliado de 0 até 1. Fecha esse primeiro parênteses, fecha o segundo parênteses, não é mesmo? Isso aqui vai ficar e menos 2, que multiplica e elevado a 1 dá 1. Então, vai ficar aqui e elevado a 0 dá 1 vezes 0 dá 0, né? Menos, aqui vai ficar e elevado a 1 menos e elevado a 0, né? Então, fecha os parênteses aqui, cuidado para não confundir. Isso aqui agora vai ficar igual a e. Então, eu vou distribuir esse menos 2 que está multiplicando, vai ficar menos 2e. Aqui vai ficar, então, menos 2 com esse menos aqui vai ficar mais. Então, vai ficar 2 que multiplica e elevado a 1 dá e, menos e elevado a 0 dá 1, né? Eu vou fazer detalhe aqui, senão vai confundir. Vamos fazer a conta certinho aqui, né? Então, vai ficar aqui e
menos e, menos com menos, mais e elevado a zero, que dá 1, não é mesmo? Então, esse e aqui ele simplifica, então isso aqui vai ficar menos 2 vezes 1 dá menos 2, então vai ficar e menos 2, ok? Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu acho que o resultado é esse mesmo. A primitiva avaliada no zero. Eu só vou conferir, pessoal, se está certo essa conta aqui, ver se a gente não fez nenhum errinho na conta aqui, tá? Vai ficar aí. Deixa eu fazer um rascunho rápido aqui. Porque eu tinha calculado só a primitiva dessa função, né? Então, a primitiva dessa função t quadrado e elevado a t, ela tinha dado dt, né? Ela tinha dado aqui t quadrado e elevado a t menos 2. É que eu estou estranhando esse e menos 2. Aí pode ser que eu tenha feito alguma continha errada aqui que vocês já até perceberam assistindo o vídeo, né? Menos 2t elevado a t mais 2 elevado a t é mais uma constante, né? Então, quando eu avaliar essa primitiva no 1 menos ela avaliada no zero, então vai ficar aqui e menos 2e mais, que eu colocar o t igual a 1, né? Então, 1 elevado a t, aqui vai ficar mais 2e. A constante você pode considerar porque você está avaliando os extremos, né? Quando você avaliar em um a constante dá num extremo a constante da própria constante, quando você avaliar no outro extremo a constante da própria constante, a constante menos a constante dá zero, né? Então, quando a gente já viu isso lá atrás também, que quando você tem a primitiva e quer avaliar nos extremos, as constantes você pode desprezar. Menos, agora tudo isso avaliado no zero, né? Então, vai esse cara zero. Quando você avaliar elevado a zero, vai dar 1, né? Elevado a zero dá 1, então vai ficar aqui 2 vezes e elevado a zero, então 2 vezes 1 dá 2. Esse aqui simplifica, né? Vai ficar aqui no fim das contas, vai dar... isso aqui vai dar e menos 2, que é a mesma resposta. Não, então acho que está certa a conta aqui. É isso mesmo. Bateu a resposta aqui. Beleza? Mas se eventualmente eu fizer alguma continha errada assim, pessoal, aí vocês corrigem aí, tenta fazer, veja certinho, porque às vezes quando você está fazendo essas contas aqui, escapa de você errar um jogo de sinal, somar uma coisinha diferente, né? Ou esquece um sinal ou um número de um passo para o outro, né? Então, isso aí pode acontecer. Beleza? Bom, pessoal, então, o que eu queria falar nessa aula basicamente hoje era isso. Comentar aqui sobre, então, a integral por partes, falar da fórmula, de onde ela vem. A gente, na verdade, demonstrou aquela fórmula, né, a partir da regra do produto para a derivada. A gente fez exemplos, a gente falou de integral por partes para integral indefinida. Também viu exemplos de como obter primitivas, então, usando aí a fórmula para integral indefinidas. E o que eu queria falar, então, com vocês aqui nessa aula de hoje, basicamente era isso, ok? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Tudo de bom e até uma próxima oportunidade, então. Abraços.